Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrado coração de Jesus, tende piedade de nós. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o que é idolatria. Nós vamos falar sobre esse tema. Vamos ler o Evangelho, que já está aparecendo aí na tela do seu computador, do seu celular. Mateus capítulo 20, de 33 a 43 e 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes do sacerdote e aos anciões do povo, disse-lhes: escutai outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca de volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construir uma torre de guarda. Depois arrendou-se aos vinhateiros e viajou para um estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número dos que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: com certeza mandará matar do modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Jesus então lhes disse: vós nunca leste as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que conduzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, este filho, esse vinhateiro é Deus. Os profetas são aqueles que ele enviou, que mataram todos. E esse filho é Jesus Cristo, que também mataram. Mas vamos lá, Eudes, o que é idolatria? A definição de idolatria é substituir Deus por qualquer outra coisa, considerando-a mais importante e adorando-a. Irmãos, irmãs, nós católicos, não vou dizer outras pessoas, às vezes cometemos a idolatria. Eu não estou dizendo a respeito de imagem. Eu estou dizendo a respeito de alguns pregadores.
Pessoas, às vezes, que só vai lá para ver o tal do pregador ou da pregadora. Isso se chama idolatria, substituir Deus. Nós temos que estar atento a isso. Então, imagens são representações sagradas. A imagem que eu tenho de Nossa Senhora do Guadalupe, a imagem de Nossa Senhora que eu tenho do Sagrado Coração de Jesus, elas representam o sagrado. É igual a foto da minha mãe, a foto do meu pai, aquilo ali me traz muito. O que é idolatria de imagens? São imagens falsas que se acreditam terem vida própria ou divindade. Eu volto a falar, meus irmãos, minhas irmãs, tem muito de nós que estamos na igreja que somos idólatras. Vou dar um exemplo. Havia um encontro numa certa cidade. O encontro tinha uns horários em que vinham alguns pregadores famosos. As pessoas só foram nesse encontro quando aquele cantor, aquele pregador famoso estava. Isso se chama idolatria. É substituir Deus por qualquer coisa. Por que eu não vou no encontro, então, nos outros? Será que Deus não age no seu Zé, um homem simples, na Dona Maria? Isso se chama idolatria. É um tipo de pregação que muitos católicos não gostam, né? Então, imagens são representações sagradas, ídolos são imagens falsas que acreditam terem vida própria ou divindade. Eudes, veneração versus adoração. Católicos veneram, né? Veneram, honram os santos, Maria, pedindo a sua intercessão, né? Pedindo a sua intercessão, porque adorar, nós católicos só adoramos a Deus. A idolatria ocorre se um santo for tratado como Salvador. Se aquele pregador for tratado como um pregador. Quantas pessoas hoje, aquele pregador, aquele padre, aquela pregadora, acompanham ele, mas e aí? E Jesus fica onde nisso? Será que Jesus não está nesses encontros aonde esses famosos vão? Então, meus irmãos, católicos veneram, honram santos e Maria, pedindo a intercessão, mas adorar apenas a Deus. A idolatria ocorre se um santo for tratado como Deus. Idolatria moderna pode ser a obsessão por tecnologia, saúde, fama dos bens materiais. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que estar muito atentos a esta moda de hoje. Será que nós não estamos substituindo aquele padre, aquele frei, aquela cantora, aquele cantor, aquele pregador, aquela pregadora no lugar de Deus? A idolatria, adoração, culto ou devoção excessiva a ídolos. Tirar o sagrado e colocar dele, tirar o sagrado e colocar aquela pessoa. Eu vejo muito hoje, por isso que eu senti a necessidade de falar sobre esse tema, né? Porque muitos idólatras no nosso meio. Pessoas que seguem o pregador, mas não seguem o Cristo. Pessoas que seguem, vai viajar, mas não participa da Santa Missa. Entendeu?
não participam da sua comunidade. Acha que Deus só está lá fora e não está ali do lado da sua comunidade. Pessoas que acompanham padres, pregadores, pregadoras, cantores, cantoras, saem e não participam da Santa Missa, não confessam. Isso é idolatria. E muito de nós católicos, eu não estou falando de outras denominações, porque nós estamos falando para católico, substitui a Deus por certos homens. E a palavra diz: maldito o homem que coloca no homem a sua confiança. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.